Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. E mais uma vez eu estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, no Paraná. Um lugar muito bonito, onde a gente vem a conhecer muita coisa sobre São José e também sobre Maria, a esposa de José. E quero partilhar com vocês algumas ideias, como tenho feito outras vezes, ligadas a São José. Porque tem muito para a gente dizer sobre São José, sabe? Mesmo que ele esteja quietinho, aparentemente, nos textos dos evangelhos, mas a sua presença é uma presença que está na sombra, não escondida para nos assustar, não, mas presente para nos formar, para nos dar segurança e para nos indicar o caminho, muitos caminhos. E eu quero ver aqui com vocês um versículo que no dia de São José se proclama nas igrejas, muitas vezes, e em outros momentos também a gente ouve, que é o seguinte: logo depois de Maria e de José irem para o Egito e depois retornarem, no capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, José decide não ir para a Judéia, porque lá reinava o filho de Herodes o Grande, o chamado Arquelau, reinava lá, e José, sabendo que ele era um homem tão mau quanto seu pai, então José vai para o norte do país, numa cidade chamada Nazaré. E o versículo diz assim: tendo recebido um aviso em sonho, José partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazoreu. Eu li aqui o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, no finalzinho do versículo 22 e no versículo 23. E eu quero aqui pensar com vocês na expressão ligada a Jesus, Nazareu. Ele será chamado Nazareu. Ora, é José quem decide, neste texto, a ida de sua esposa e de seu filho, o jovem ainda, para Nazaré. E é isso que determina para Jesus a identidade futura de Nazareu, que a gente poderia também traduzir por Nazareno. Mas o que isso significa é um problema para nós, e é um problema múltiplo. Por quê? Em primeiro lugar, aqui o texto diz que os profetas haviam dito que esse personagem, que é Jesus, mas que os profetas não sabiam quem seria, esse personagem será chamado Nazoreu ou Nazareno. Ora, esses tais profetas que o Evangelho de Mateus aqui cita, nós não sabemos quem são, porque nós não encontramos no Antigo Testamento esta profecia. Então, é um daqueles casos que a gente não consegue identificar de modo pontual da onde vem a informação. E sim, nós a tomamos no seu conjunto. O conjunto das imagens, das ideias expressas em profecias ligadas a Jesus, este conjunto leva a esta conclusão, que ele será o Nazoreu. Por que Nazoreu ou Nazareno? Não significa somente aquele que vem, ou que está, ou que nasceu, ou que viveu em Nazaré. Quer dizer alguém que é um nazir. E nazir é alguém que decidiu-se por Deus. E que por conta disso mudou a perspectiva da sua vida. Alguém que não se esposou, renunciou a filhos, a bens pessoais, a possibilidades profissionais, a circunstâncias econômicas, é um pobre que não tem uma casa, que não tem uma família, que
simplesmente depende de Deus. Não é um mendigo, não é um miserável, mas é alguém que decidiu se depender de Deus. Muitas religiões têm esse tipo de personagem. Eu, às vezes, vejo alguns elogios em relação a pessoas de outras religiões, especialmente religiões orientais. Olha, fulano, ele é um brahmane, ele é um homem santo, que vive até sem roupas, dependendo totalmente para viver da bondade dos outros. Olha, isso não é invenção de outras religiões. Na Sagrada Escritura nós já encontramos esse tipo de gente. E provavelmente o Evangelho de Mateus não quisesse apenas indicar que Jesus viria de Nazaré quando adulto. De fato, ele vem de Nazaré, depois, tantos anos depois, ele vem e ele anuncia o reino de Deus e começa a evangelização. E ele vem de Nazaré, tanto que ele é chamado muitas vezes de Nazareno também. O próprio letreiro sobre a cruz de Jesus, já no Evangelho segundo João, indica Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno. Então, a referência é, sem dúvida, Nazaré. Mas não é só isso. É a sua qualidade. É a sua identidade. Ora, para fazer este passo, nós então temos a figura decisiva de José. Porque José foi aquele que decidiu, claro, também com a participação de Maria. Eu não posso crer num José que não escutasse a sua esposa e não lhe propusesse também os caminhos. José decidiu-se que Nazaré seria o melhor lugar para eles viverem e lá educarem seu filho, Jesus. Então Jesus é de Nazaré pela escolha de José. Mas Jesus é também nazareno, ou nazir, ou nazoreu, por conta que José lhe deu as condições de sê-lo. Sim, José não foi um nazir, não foi um nazoreu, no sentido de que não dependia de ninguém e vivia na mais absoluta pobreza e independência, ou dependência de que alguém lhe desse a subsistência. Não, José não entrou dentro dessa categoria. José era um profissional, José era um carpinteiro, ou como o texto do Evangelho em grego diz, tekton, alguém capaz de fazer coisas, de transformar a natureza. Hoje seria um tipo um engenheiro, um construtor, alguém assim que tem muita habilidade prática para fazer ambientes e situações. Então José era um homem que tinha muitas possibilidades profissionais. Mas fundamentalmente José é um homem ligado à palavra de Deus. Um cumpridor da palavra do Deuteronômio, do mandamento do Deuteronômio, que impõe ao pai a educação da fé de seus filhos. Importante isso, hein? Era o pai que educava a fé dos filhos. Não a mãe. Sim, não era proibido que a mãe o fizesse também, né? Mas, vindo do pai, isso legitimava a responsabilidade do homem sobre aquela criança e sobre a sua educação. Hoje nós ouvimos, eu já algumas vezes ouvi uma situação mais ou menos assim, um homem dizendo, eu trago o sustento para casa e a esposa é que educa os filhos. Esse tipo de coisa é no mínimo uma imprudência, né? Para não dizer que seria uma tolice, mas eu já ouvi e foram algumas vezes. Não, o pai é importante, é decisivo na educação de seus filhos, como também a mãe. Mas cada um de um jeito, cada um transmite, cada um forma a consciência, a percepção de mundo de seu filho ou de sua filha. E Jesus é chamado de Nazoreu, Nazareu ou Nazareno, conforme a tradução da Bíblia que a gente usar, não só porque veio de Nazaré quando adulto para anunciar o Evangelho. Sim, certamente por isso também. Mas ele é
de Nazaré, ele é nazareu, ele é nazoreu, ele é nazir, porque ele recebeu de José a educação para ser um homem de Deus. Entendamos tudo isso e vamos compreender que se Jesus vive a Semana Santa e a dedicação total ao seu Deus, é porque ele aprendeu com seu pai e junto com a sua mãe também, José e Maria. Espero que nós tenhamos entendido um pouco isto e que José tenha significados na nossa existência. Eu sou o Padre Mauro Negro, estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina e desejo a todos graça e paz. Até a próxima.